dia a todos e todas. Vou começar minha apresentação falando, Érica, e aos colegas da CGESAN, que eu acho que esse é um evento assim, que demorou para acontecer. Que a gente trabalhar com unidade de conservação e não trabalhar com os valores culturais é muito difícil, né? Eu acho que é quase impossível. Isso faz parte do nosso dia a dia quando a gente está trabalhando na gestão. Quando a gente emerge, entra, né, nas nossas unidades, é muito difícil a gente dividir uma coisa da outra. Então, a questão da gente trabalhar nessa dicotomia natureza-cultura, natureza e uso sustentável dos recursos naturais, é uma dicotomia que faz parte do nosso dia a dia, né? Eu acho que faz parte da forma como que a gente vem trabalhando a natureza e a gestão das nossas unidades, né? Então, a gente trazer esse tema, né, para dentro do Instituto e a gente falar isso abertamente, eu acho que já passou da hora, né? E isso é um grande desafio né, para ser posto aí para o nosso evento e para onde que a gente vai conseguir levar isso. Então, a gente trabalha aí essa dicotomia natureza-cultura, a gente trabalha a dicotomia natureza e uso sustentável. Quando a gente fala de cadeia de produtos da sociobiodiversidade, a gente está falando do uso sustentável dos recursos naturais e o uso sustentável como uma estratégia de conservação da natureza. Isso é um tabu, é uma dicotomia dentro do Instituto. A gente atua e trabalha como o homem, a parte da natureza, como se a gente não fizesse parte, a natureza está toda ao nosso servir, e a gente não está dentro, não faz parte disso. Enfim, né? É tudo isso que a gente vai falar, e a minha apresentação está voltada mesmo a essa questão da cadeia dos produtos da sociobio e ao uso econômico, né, e todo o valor associado a esse uso econômico da sociobiodiversidade, que não é um uso econômico como o que a gente vê quando a gente fala do agronegócio, quando a gente fala das outras cadeias de alimento, né? A gente está falando aqui de uma cadeia dos valores da sociobio que possui características diferentes e características que são valores. Então, quando o Brasil, um país mega, super diverso da sua biodiversidade, quando essa biodiversidade ela entra em contato com as comunidades locais, né, ela forma uma infinidade de diversidade cultural, que inclusive falar sobre essa diversidade cultural para nós que somos analistas ambientais, gestores de unidade, a gente tem que se virar nos 30, né? Porque a gente não traz também isso para dentro da instituição para que a gente se capacite para poder conseguir lidar com essa diversidade cultural que está posta. Então, é um país que, como a gente tem diversos biomas, dentro de cada bioma um ecossistema diferente, e pessoas que lidam no dia a dia com essa biodiversidade, a gente tem uma diversidade cultural enorme no nosso país, e que isso caracteriza a nossa cultura como cidadão brasileiro, que é essa pluridiversidade cultural. Isso somos nós brasileiros, né? A nossa característica. E toda essa diversidade cultural que a gente está dizendo aí, da relação homem-natureza, isso é a nossa sociobiodiversidade. Sociobiodiversidade, que é uma palavra que é nata brasileira, né? A gente inventou essa expressão, né, sociobiodiversidade. A gente estava agora há pouco com a professora Marta Irving lá na oficina de turismo de base comunitária, e ela estava explicando para a gente o quanto é difícil você falar o que é sociobiodiversidade para os estrangeiros, né, da academia mesmo. Que as pessoas não entendem, ao mesmo tempo que eles ficam encantados com essa nossa diversidade cultural. E que a gente pouco dá valor, né? Ai, e agora? Tem o botão aqui atrás.
Ixi, eu já sei que esse botão eu não posso apertar, já aprendi agora. Talvez eu tenha aprendido. Bom, aí um pouquinho representado, né? Toda não, né? Parte dessa diversidade cultural representada aí. Para essas comunidades tradicionais, o território é o local onde se expressa a cultura. O território é a vida. Né? Sem território não tem cultura. Sem território não tem diversidade, não tem relação com a natureza. Né? Então, para essas comunidades, a biodiversidade é a farmácia, a biodiversidade é o supermercado, a biodiversidade ali, o território é onde vai expressar também a sua cultura, a sua parte religiosa. Então, é toda essa relação de valor que tem com essas áreas. Né? E essas áreas é o seu modo de vida, é o seu jeito de ser. Então, se tira essas pessoas dessas áreas, se dissocia, elas não têm mais significado o seu jeito de ser, o seu modo de ser. Né? E, para pautar também, eu acho que é importante trazer aqui para esse fórum institucional, que quando a gente fala de valores econômicos, quando a gente fala de uso sustentável da biodiversidade, a gente está falando de CDB, de Convenção da Biodiversidade. A gente está falando lá na CDB, que é um documento da EPO 92, de 1992, lá já falava, né, que o uso sustentável dos recursos naturais é uma forma de conservar a natureza. E que existem diversas populações locais que têm relação direta com esses valores, com esses recursos, e que o seu uso tradicional preserva a biodiversidade. Lá na CDB também é que está previsto a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. E aí eu extrapolei, aí botei esse asterisco, né, a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos conhecimentos tradicionais. Então, a gente tem diversos medicamentos, diversas tecnologias tradicionais que são usadas, né, são extrapoladas do território tradicional e são adotadas para fora do território e que tem que se valorizar de onde que veio. Né? Mas dentro disso tudo, e como que nós, brasileiros, nos relacionamos com essa sociobiodiversidade toda? Como que a gente se relaciona com isso? Eu acho assim, eu fiquei pensando que a forma que um povo se relaciona com a sua natureza diz muito sobre esse povo, né? E na minha análise, na avaliação que eu fiquei fazendo, assim, fiquei pensando, eu acho assim, que apesar da nossa biodiversidade, da nossa biodiversidade, ela ser muito usada regionalmente, que a gente vai para Manaus e a gente tem muito contato com a cultura, né? com alguns produtos. Para o Pará, se a gente vai para o sul, come pinhão. Mas como que nós, como sociedade brasileira, a gente utiliza esse recurso? É muito pouco, né? É muito pouco. A gente valoriza muito pouco. Será que a nossa população sabe que o maracujá é nativo? O caju é? De onde que vem a castanha do Pará, a castanha do Brasil? Né? Eu falo do Brasil, aí os paraenses ficam chateados. Aí eu falo do Pará, enfim, né? Falar de castanha sempre é difícil. Será que a nossa sociedade sabe de onde que vem? Né? Então, muito desse desconhecimento, ele reverbera em cima da invisibilidade que a gente dá em cima dessas culturas. Que parece que quando a gente tira foto lá da Amazônia, né, aquele tapete lindo verde, que não tem ninguém lá embaixo. Então, isso causa um distanciamento da nossa sociedade da natureza.
Natureza também é uma palavra, né, que só que a gente pode falar, né, coisa boa, falar da natureza, já simplifica tudo, né? E já fala sobre tudo também, quando a gente fala natureza, né? E uma baixa valorização desses produtos. É mesmo, você falou com o ninguém ou já tem? Bom, está concordando comigo. Mas dentro disso tudo também, a gente também tem algumas oportunidades, né? Nos últimos anos, a gente viu aí a disseminação do açaí. Então, a cadeia do açaí teve uma força muito grande. E a castanha do Brasil. Ela da é Amazônia. Da Amazônia. Resolve. Já extrapolou para além do Brasil, né? Então, a castanha da Amazônia, ela é conhecida mundialmente, né? Hoje, apesar de todos os desafios que tem na cadeia, né? E tem outros produtos também, tem a carnaúba, enfim, tem vários outros produtos aí também que a gente tem ainda uma grande oportunidade. Aí, principalmente, que cada vez mais aumenta a demanda, né, por produtos naturais, por produtos saudáveis. Existe também um movimento de valorização dessas cadeias, né, da origem. Existe uma grande oportunidade, né, para essas cadeias crescerem. E aí, eu mostrar para vocês, né, os produtos que são as cadeias que nós trabalhamos mais aqui no ICMBio. A gente fez uma publicação mostrando, destacando as 15 cadeias de produtos da sociobiodiversidade que a gente mais vem atuando aqui no Instituto, que as nossas populações, povos e comunidades tradicionais que eles utilizam. E são essas 15 aí, ó. Essa publicação, né, chama Catálogo de Produtos da Sociobiodiversidade, e a gente atuou principalmente consolidando nessa publicação os produtos que as associações e comunidades e cooperativas de povos e comunidades tradicionais, quais os produtos que eles se mostravam, né, como com potencial econômico, né? Então, a gente destacou 15 produtos, são 128 associações e cooperativas das nossas unidades de conservação que estão apresentadas aí, e que representam 66 das unidades de conservação de uso sustentável. Nessa consolidação, são mais de 25 mil trabalhadores que estão envolvidos nessas cadeias, né? Depois, isso está na internet, se quiserem dar uma olhadinha, eu não vou entrar nessa história. Bom, aí fiz também um exercício, né? Falei para vocês que, apesar de cadeias de produtos da sociobiodiversidade a utilização econômica dos recursos naturais, ela é diferente de quando a gente fala de utilização econômica, de um modo geral. Ela tem valores que estão associados estritamente a esse modo de produzir, né? Então, nas cadeias de produtos da sociobio, está enraizado, né, dentro da sua concepção, a valorização e respeito da diversidade cultural e dos conhecimentos tradicionais, que para poder fazer o manejo, o bom uso, né, desses recursos, precisa ter esse conhecimento e a gente precisa valorizar. Está relacionado isso também à garantia do território para essas comunidades tradicionais. Sem território não tem manifestação, sem território, enfim, né, o território é tudo, tem um significado muito maior, né, para esses povos e comunidades. Quando a gente fala de cadeias de produto, a organização social é fundamental, porque as cadeias da sociobio, elas não acontecem com o indivíduo, elas acontecem para o coletivo. E essa já é toda uma característica. O protagonismo comunitário também é outra característica e valor que está associado a essas cadeias de produtos da sociobio. A segurança alimentar, o alimento saudável, a segurança alimentar para a própria comunidade, né? E, com isso, também o uso múltiplo dos recursos naturais. Quando a gente fala desses recursos naturais, todos eles, existe um período do ano que dá.
A natureza, você não tem controle de quanto que vai ter, quanto que vai ter de produto para poder comercializar. Isso é um ciclo natural da natureza. Então, quando a gente fala de produtos da Sociobio, a gente não trabalha com um produto só, a gente trabalha com uma cesta de produtos. E que essa cesta de produtos garantem também a segurança alimentar dessa comunidade. Estamos falando de repartição justa e equitativa dos benefícios. Estamos falando também de um mercado justo. De um mercado que a relação comercial, que ela é justa. Então, que pague o produtor de forma justa e que o consumidor final, ele saiba de onde está vindo esse alimento. E que todos os elos dessa cadeia, eles sejam beneficiados de forma equitativa. E a gente também está falando de uma questão de agregação de valor socioambiental. Esses produtos, eles estão localizados no interior, do nosso interior. Quando você chega na cidade do interior, eles estão localizados no interior das nossas pequenas cidades do interior. Então, é uma logística muito difícil, né? Enfim, tudo associado a essas distâncias e que, quando a gente fala de econômico, né, isso também está diretamente associado ao valor final. As pessoas têm que estar dispostas, né, a pagar. Bom, e como base disso tudo, né, está lá o conhecimento tradicional, a sustentabilidade dos recursos e a dignidade humana, né, que é muito que a gente trabalha também, o valor da dignidade humana. Bom, trouxe isso daqui também, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está totalmente associado a esses valores, e que hoje da década de 2020 até 2030, né, então está totalmente associado. Então, a gente hoje, né, o mundo moderno, vamos dizer assim, a gente não fala mais de conservação da biodiversidade por ela só. A gente fala de conservação da biodiversidade relacionada a outros valores, né? Os valores também da garantia da qualidade de vida de toda a população mundial. E aí trouxe essa figura aí, né, para ilustrar o final. A natureza, ela não está ao nosso... Nós fazemos parte da natureza, né? A natureza, ela não está só ao nosso dispor, né? Só uma... É isso. Obrigada. Eu chamo